Olá, pessoal, como estão vocês? Eu estou muito contente. Esse é o nosso primeiro ATPC de linguagens, de língua portuguesa. Eu estou esse ano PCMP de língua portuguesa e vou trabalhar com vocês. Aqui conosco hoje eu tenho a participação do Carlos, de tecnologia, que sempre nos acompanha, quando o assunto também envolve a tecnologia. Eu agradeço demais a participação de vocês, lembrando que nós sempre estamos falando um pouquinho em ATPC, sobre essa parte de dúvidas que você tiver, tá? Nós temos o chat, você pode participar, perguntando, tirando as suas dúvidas, de acordo com o nosso conteúdo, tá bom? Então, façam perguntas, tirem suas dúvidas. Esse nosso primeiro ATPC, ele vai falar um pouquinho sobre a semana de estudos intensivos, tá? Mas antes disso, eu vou iniciar a nossa TPC com uma leitura. Então, foi perguntado ao poeta Carlos Drummond de Andrade, como que faz um poema? O que é fazer um poema? E a resposta veio no poema A Procura da Poesia. E Carlos Drummond, ele disse o seguinte: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume, com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas do chão o poema que se perdeu. Não adules o poema, aceita-o, como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contemple as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara, ermas de melodia e conceito. As palavras, elas se refugiaram na noite, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Então, pessoal, só mesmo o Drummond para falar da palavra em estado de dicionário. Imagine a palavra em estado de dicionário, sozinha ali. Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia. E com esse poema maravilhoso do poeta, nós iniciamos nossa orientação técnica. Eu vou iniciar agora falando sobre a resolução, né? A resolução que trata dos nossos estudos. A semana de estudos intensivos, ela é parte dos nossos objetivos, tá? É a semana de 22 a 26 de fevereiro, é a semana que vem, não, daqui 2 semanas, desculpe-me. Então, é uma semana que a base dela é a resolução, a base legal, né? É a resolução SE 65, de 9/12, que dispõe sobre a elaboração do calendário escolar. Aí, nessa resolução, eu tenho também, além dela, né, as orientações para a semana de estudos intensivos. Tá? Então, se nós pensarmos o que será essa semana de estudos intensivos, nós vamos ver que nada mais é do que trabalhar com a revisão, com a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais
visando a continuidade do percurso educacional dos nossos estudantes. Então, mais do que nunca, né, agora, nesse ano que está iniciando, nós vamos retomar algumas habilidades que não ficaram, que os alunos não conseguiram desenvolver, por N fatores, né? Então, por não conseguir ir à escola, por não conseguir acessar as mídias, né, para fazer o trabalho de leitura escrita e resolução. Então, agora, por meio de algumas avaliações que foram feitas, sobretudo em dezembro, para os alunos que já estavam em processo de leitura escrita, de aprendizagem, né? Esses alunos, aqueles que não conseguiram, eles vão ter essa oportunidade novamente de desenvolver essas habilidades essenciais. Pois não? O próximo slide, nós vamos ver aí as características principais dessa semana intensiva. Então, eu tenho lá ações diversificadas, né? Eu tenho a questão da revisão, da recuperação, né? Eu tenho também o aprofundamento das aprendizagens essenciais, tá certo? O acompanhamento tanto da equipe gestora, como o projeto de assistência ao currículo, que é o PAC, a diretoria de ensino e a supervisão de ensino, e nós, do núcleo pedagógico, nós acompanharemos vocês no desenvolvimento dessa semana, no trabalho com essa semana. E também a retomada das habilidades não dominadas, que é o que nós já dissemos, falamos há pouco, e estamos reforçando isso, né? Além disso, nós temos também o aprofundamento das habilidades já consolidadas. Então, tudo isso você consegue visualizar no processo de aprendizado do aluno por meio de avaliações que nós vamos ver depois, né? E o acompanhamento no desenvolvimento das ações pedagógicas. A pergunta que nós podemos fazer é: quais são os materiais que nós poderemos trabalhar, que materiais trabalhar, que ações desenvolver, com quem conversar na hora de trabalhar essa semana de estudos intensivos? O resultado das avaliações internas e externas, por exemplo, eles são a base para a discussão que se fará na semana de estudos intensivos, tá certo? Então, vamos ver quais são os objetivos principais no próximo, se eu não me engano, é esse mesmo. Nessa semana, quando nós falamos em ações diversificadas, a pergunta é: com quais estratégias e com que materiais? Pensando nisso, nesses materiais e nessas estratégias, nós vamos entrar com os objetivos do nosso encontro, exatamente esse. Nós vamos retomar as principais orações, desculpe-me, as principais orientações sobre essa semana, tá certo? Já iniciamos anteriormente, para depois nós revisitarmos alguns sites que contenham materiais pedagógicos institucionais, mas, professor, o que são os materiais pedagógicos institucionais? São aqueles ofertados pela Secretaria da Educação. E temos outros materiais também que complementam esses outros da Secretaria, no caso, no que diz respeito à formação continuada, eles vão complementar de modo interdisciplinar. Então, eu posso ter um livro de poemas, tá? O jornal, ou outro instrumento que não seja da Secretaria da Educação, mas é um instrumento que é parte da formação do aluno, porque ele não vai ter ao alcance dele ali só livros
ou textos da secretaria, ele não vai ter só o caderno Aprender Sempre, ele tem outros materiais que vão dialogar com esse de modo interdisciplinar, que é aí que entra o teu trabalho, o nosso trabalho de professor, certo? E, além disso, nós vamos também, é o objetivo de hoje, meu e do Carlos, na hora de desenvolver, de trabalhar com vocês, propor ações formativas e de estudo que vão visar aí o trabalho com o ensino aliado às novas tecnologias. Então, nós vamos terminar a nossa orientação, o nosso estudo de hoje, falando, propondo para os próximos encontros algumas atividades, algumas temáticas de trabalho que poderemos fazer com as novas tecnologias, para que você tenha que desenvolva o trabalho juntamente com o aluno e consiga retomar as habilidades essenciais para a semana de estudos intensivos e outras também. Então, nós temos tanto materiais pedagógicos institucionais, direto da Secretaria de Ensino para a nossa mesa de professor, de diretoria de ensino, de supervisão. Também, além desse, nós temos os outros materiais pedagógicos, didáticos pedagógicos ou paradidáticos, infanto-juvenis. Tá certo? Vamos conhecer. Alguns vocês já sabem, já conhecem, já tiveram, porque o professor de língua portuguesa, ele é um estudioso nato, né? Eu tenho certeza, não é, Carlos? O Carlos vai concordar com isso, que ele também é de tecnologia, mas tem a veia lá de língua portuguesa também. Então, é comum ao estudo do professor de língua portuguesa de fazer de ter diversos materiais, tá certo? Pessoal, vocês se tiver alguma dúvida, nós estamos agora com o chat, tá? Vocês podem escrever as dúvidas de vocês, estamos ao vivo, tá certo? Não deixem de perguntar, se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar, tá certo? Então, aí, o que é que nós vamos pensar em planejamento a partir de que base? Qual é a base para o nosso planejamento, né? Isso é muito importante, porque não devemos planejar a semana de estudos intensivos sem ter uma base para esse planejamento. E nós temos as avaliações, sempre, e além de outros instrumentos, nós vamos ter as avaliações. As avaliações, elas por meio delas, nós conseguimos detectar as principais defasagens do nosso aluno para ver quais são as habilidades essenciais que ainda não foram desenvolvidas e que precisam para que ele compreenda, entenda um texto em sua totalidade, para que ele consiga dialogar com o texto de forma completa, tá? Procurando ali nas linhas e nas entrelinhas aspectos de autoria, marcas linguísticas que vão dar a ele vida a esse texto e diálogo com o aluno leitor, tá certo? Então, eu tenho lá o SARESP, apesar que ele está aqui, eu coloquei como uma avaliação que deve ser lembrada, mas aí não sabemos, não temos ainda ideia se esse ano nós vamos ter, tá? O SARESP nós chamamos de uma avaliação institucional, tá? É uma avaliação da Secretaria da Educação e do Estado de São Paulo também, diferente da Prova Brasil, que é uma avaliação institucional, mas ela é em âmbito nacional, é uma avaliação do SAEB, né? Sistema de Avaliação da Educação Básica, lá do INEP, então do MEC, né? Instituto Nacional Anísio Teixeira. Essa avaliação da Prova Brasil, ela é institucional também, do mesmo, só que ela não é só trabalhada no estado de São Paulo como o nosso SARESP.
também são avaliações que você pode tomar como base para planejamento, né? Aí nós temos aí embaixo a avaliação unificada. Eu chamo de unificada porque eu conheci uma escola que deu ao seu provão esse nome de avaliação unificada. Então, eu achei interessante e coloquei aí, tomei como base essa prova. Então, essa avaliação, ela tem essa função também. Os professores no provão, o conteúdo, né, é assimilado pelos próprios professores. Então, ninguém melhor do que o professor de língua portuguesa para falar, para dizer quais são as habilidades. Então, o professor de língua portuguesa, na sua matéria, o que é que o aluno não assimilou, o de matemática também, eles podem conversar, o professor, as questões das áreas dialogam nessa hora, como que nós poderemos trabalhar com as mesmas habilidades, como que língua portuguesa pode dialogar com a habilidade de arte ou outra habilidade, como que nós vamos construir essa avaliação, né? Há necessidade de uma outra para diagnosticar o que precisa o meu aluno ou não, né? Então, essa unificada, ela tem esse sentido, tá? E nós temos também, essa é a avaliação a ADR chamada, que é a avaliação diagnóstica de retorno. Essa avaliação, sim, também é uma avaliação que vai me possibilitar, me dar os dados dos alunos, das principais defasagens de aprendizagem, das aprendizagens essenciais ali que ele precisa, o aluno, porque essa ela foi dada em dezembro. Então, se o menino ele estava no 7º ano, e agora ele veio para o 8º ano, ele fez essa recuperação ADR, e ali ficou marcada as principais dificuldades dele. É hora de replanejar, é hora de planejar. Nessa semana é para isso, gente. Tá? É um convite. Nem convite né? Nós temos mesmo que trabalhar para o bem do nosso estudante, para que ele aprenda, né? Principalmente, não para que ele aprenda. Então, a DR é um instrumento, tá? É uma base para o planejamento. E nós temos também a AP. A AP, ela é bimestral, que é a avaliação da aprendizagem em processo, tá? A AP, ela é uma avaliação bimestral que também é uma avaliação que trabalha com os conteúdos de modo que auxilia o professor na hora de fazer essa distinção de quais são as habilidades de um bimestre para o outro que precisam ser retomadas. Então, pessoal, vejam que nós estamos muito bem assessorados, sem contar que nós temos tanto livros didáticos, livros paradidáticos, com muitas atividades, aquelas atividades constantes nos livros didáticos que nós temos, que estão presentes nos cadernos dos alunos, aquelas atividades também são imprescindíveis, servem também, são importantes também para você trabalhar a avaliação. Então, você tem muitos instrumentos, e ninguém melhor que você para olhar para esses instrumentos e planejar essa semana para os seus alunos, tá certo? Alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem-se, nós estamos ao vivo, o chat está aí, vocês vão escrevendo, tá certo? No próximo slide, veja lá, a pergunta é, se eu tenho uma infinidade de materiais, né, do currículo paulista, quais são esses materiais, como eu vou olhar esses materiais? Vejam vocês que para você trabalhar com o currículo paulista, você tem as habilidades essenciais, tanto de uma forma quanto de outra. Eu vou mostrar para vocês as duas formas que elas estão instituídas aqui,
tanto de 2021, quanto as habilidades de 2020 ali embaixo. Eu tenho os cadernos do aluno de 2021 e o de 2020. Quem perdeu, ou então quem está começando agora, pode também pegar o do ano passado. Os cadernos do aluno, os cadernos do Inova, também os cadernos do professor, os cadernos do Inova Educação, eu tenho tanto de 2021, quanto os cadernos de 2020, certo? As habilidades do currículo também tem a nossa mão, nesses links que nós vamos mostrar para vocês, caderno do aluno, e os materiais do Inova, tanto de 2020 quanto 21 também, tá certo? Agora, onde estão depositados, onde é que esses documentos estão? Para saber, nós vamos conhecer, eles estão postados no site da Escola de Formação dos Profissionais da Educação. Vocês se lembram, a Escola de Formação, ela fica ali na João Ramalho, né? Ali na Barra Funda. Então, vamos entrar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho desse repositório, desse site da EFAP, que é a Escola de Formação. Pessoal, agora que carregou a página, vamos ver um pouquinho desse material de apoio do Currículo Paulista, tá? Que é um material que vai subsidiar esse trabalho teu com as semanas de estudos intensivos. Veja que é material de apoio, não é só esse material. Então, vamos descer um pouquinho, subir um pouquinho, pedir para o Carlos. Veja lá, olha lá o que nós temos na primeira parte. As habilidades essenciais. Vejam que nós já temos as habilidades de 2021. E aí, quando você clica lá, você veja, você tem anos iniciais, tá? Anos finais de arte, de ciência. Vejam que estão todos os componentes, tanto dos anos iniciais, quanto dos anos finais, do ensino fundamental e do ensino médio, tá certo? E também as habilidades essenciais da tecnologia. Eu não sei se estará pronto, se eu conseguir abrir, será que eu vou conseguir abrir uma habilidade? Pode ser matemática, só para mostrar para o professor como que ele vai visualizar, né? Vai carregando enquanto carrega, lembrando do nosso chat, pode perguntar, tá certo? Aqui está carregando as habilidades essenciais de matemática. Veja a diferença, esse daqui, essas habilidades, eu tenho aqui, primeiro bimestre, veja que eu tenho, do meu lado esquerdo, as unidades temáticas, né? Aí, a educação infantil, tal. No meio, eu vou ter as habilidades e, do lado direito, o objeto de conhecimento, que são os conteúdos, né? Então, quais habilidades dessas temáticas? Por que eu pedi para o Carlos abrir para nós? Porque nós vamos ver agrupamentos de habilidades diferentes, mas que eu tenho uma base de todas as disciplinas. Aqui também é uma por uma, mas numa planilha só eu consigo visualizar as outras, nós vamos ver aí depois. Então, aí, nessa nós podemos prosseguir para a página que está. Isso. Veja agora que nós temos os cadernos do aluno, já estão lá os cadernos de 2021. Esses cadernos eu tenho tanto do ler e escrever, que sociedade e natureza, que são os cadernos dos alunos dos anos iniciais, tá certo? Do primeiro ao quinto ano dos anos iniciais, e temos também educação matemática, né? Que vai do primeiro ano ao quinto ano e anos finais, tá? Os cadernos. E daí, veja que nós temos na PEI, clubes juvenis também, que é a última aí, à direita.
Subindo mais um pouquinho, aí eu vou anotar os cadernos do professor. Então, o ler, né, ler e escrever, o EMAI, esse dos anos iniciais, a discussão temática de sociedade e natureza, educação física, todos esses cadernos do professor. Dos anos finais, nós vamos ter arte, ciências, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. Como a gente nunca se contenta em olhar um caderno só, com certeza vocês vão ficar até curiosos para saber o que é que a matemática está trabalhando, né, por temática, o que é que eu posso tirar daqui da arte, tá certo? A língua portuguesa, por exemplo, né, é isso mesmo, tá até carregando ali para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Aí, além desses, nós vamos ter os materiais de apoio do Inova Educação 2021, gente, tá? Que é um programa novo. Desse programa, nós temos o projeto de vida, né? Aí do seu lado esquerdo, a questão da tecnologia e inovação, e o volume também dos materiais do PEI, tá? Tem tudo lá que você precisa, tá certo? Agora, as habilidades do currículo paulista também por componente curricular, mas essa daqui 2020, vejam lá. Então, se você quer fazer um trabalho que tenha, de fato, você precisa de saber o que é que o aluno aprendeu, precisaria, né, porque nós tivemos situações diferentes o ano passado, em 2020, o que é que eu deveria ter visto em 2020, e agora eu vou retomar em 2021 os cadernos, mas eu estou sem o caderno. Não, não está sem. Você tem aí todas essas habilidades, tá? De 2020 também. Você tem os materiais tanto de 2021 quanto 2020. Aí vai ficar bem sequencial esse teu trabalho, tá certo? Descendo um pouquinho, veja lá as habilidades de 2020, como nós dissemos, né? Mais um pouco, subindo, quer dizer, né? Olha os cadernos do aluno de 2020, que já dissemos também. Aí, esses são os do volume 1, isso mesmo, né? Volume 1, depois eu tenho o volume 2, com todas as disciplinas aí. O volume 3, né? Os demais cadernos. O volume 4 e os cadernos do professor do 2020 também, para ele fazer esse trabalho do volume 1, cadernos do professor, a mesma coisa, volume 2, o EMAI, o ler e escrever. Então, veja, os materiais, tanto do professor quanto do aluno, como o Carlos está mostrando aí, eu tenho tanto 2001 quanto 2020, tá certo? Pode subir mais um pouquinho, esse volume 3 e volume 4. E os materiais de 2020 do Inova, né? Inova Educação, tá certo? Aí, quando nós retomamos lá o nosso slide, veja que nós colocamos a outro formato das habilidades. Veja que diferente que é, vamos ver se nós conseguimos. Então, veja, enquanto o primeiro formato eu tenho, enquanto está carregando, enquanto o primeiro formato eu tenho lá as habilidades de um lado, as temáticas de outro lado, e os objetos de conhecimento, nessas habilidades, eu vou ter o quê? Eu vou ter todo um trabalho feito em planilha de Excel, tá? Aí eu não vou ter essas habilidades, os objetos de conhecimento tão descritivos como nessa daí, né? Mas eu vou ter, com certeza, um agrupamento, né? Uma coisa mais rápida para você ter acesso, e também esse agrupamento, você vai ter uma ideia
de todos os componentes curriculares, tá? Então, eu tenho lá, olha lá, o ano série, né, bimestre, a linguagem. Eu vou pedir até para o Carlos sincronizar em língua portuguesa. Isso, então, ou linguagem, não tem problema, não. Né? Eu tenho, aí, habilidade, aí, no caso, o componente, né, linguagem, aí a temática, música, eu tenho habilidade, dança, essa é a de linguagem, nosso teatro, qual habilidade eu vou trabalhar no teatro, né? Música, quais são as habilidades que eu vou trabalhar e com que séries, certo? Quais bimestres, bem sintetizada. E o interessante é que você tem aí todas as outras em uma só planilha de Excel. Então, você tem, fica muito mais fácil para você visualizar. Essa é uma planilha mais, a outra é mais detalhada. Essa é uma planilha mais sintética, tá certo? Tem o código e tudo. Isso eu penso que essa isso, análise semiótica, e assim vai as práticas de linguagem, né? E vão pontuando aí de acordo com o bimestre. Tem o descritor, né? No caso ali, com os verbos, né? Com os objetivos, distinguir, compreender, e assim você tem todas as habilidades a seu alcance, tá certo? No próximo slide, temos também, além desse material de apoio institucional da Secretaria da Educação, nós temos o programa de livro, é o livro didático. Por que o livro didático? É um livro que ele está na nossa sala, é um livro que vai auxiliar também o professor, é um livro de apoio ao trabalho do professor. Então, o livro esse ano, nós temos a escolha do livro do ensino médio. A escolha vai ser por área do conhecimento, certo? O livro didático, esse livro do MEC, do PNLD, 2021 nesse caso, ele é um livro que ele passa pelas mãos de especialistas que avaliam esse livro. Então, o livro que chega na tua sala de aula, na mão do aluno e na mão do professor, é um livro que ele já passou por avaliação, já passou pelo crivo de especialistas da área de linguagens, então, especialistas como doutores, especialistas em linguística, em língua portuguesa, que são pessoas que avaliam, tá? Capacitadas para avaliar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Então, não é um livro que você possa, ele é excluído de erros gramaticais, ele não pode conter erros gramaticais, tem uma série de requisitos que fazem com que esse livro ele vá para a mão do aluno para apoiar o trabalho do professor e servir de base para o estudo do aluno e para o enriquecimento do aluno. Tá? Então, nós vamos ver o site do FNDE. O FNDE é um site que ele trabalha, o programa de livro, ele trabalha não só o livro didático, mas os livros paradidáticos, livros de infanto-juvenis, tá certo? Eu vou subir um pouquinho, descer um pouco, subir a página, a gente fala subir, né? Veja ali do lado direito, na parte eu tenho toda a legislação dos programas de livro, um pouquinho, sobe só um pouquinho, isso, tá vendo? Mas no PNLD, ali no azulzinho, isso, a legislação, isso, no azulzinho do teu lado esquerdo, desculpa, esquerdo. Isso, clica aí, olha lá. Eu tenho adesão, eu tenho escolha, os projetos de apoio, apoio à gestão, eu tenho
o guia do livro desce mais um pouquinho, guia do PNLD, tá? E do lado as legislações, os informes sobre, tá vendo? Tudo que você pensar em programas de livros didáticos, você tem aí nesse site, os programas de livros, tá? Então, os encontros para escolha, os encontros para entrega de livro pelas editoras, tá certo? Período de avaliação, você tem tudo. Veja aí nos tags, você tem os recursos digitais, você tem os editais, tá certo? Então, tudo que você pensar em livro didático, você encontra no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, tá certo? Isso, as redes sociais, centrais de atendimento do MEC, estão tudo lá, tá certo? Aí, no próximo slide, deixa eu ver lá o que nós vamos. Não esqueçam vocês que vocês tirem suas dúvidas pelo chat, nós estamos ao vivo acompanhando aí as perguntas de vocês, e o que não der para responder agora, nós vamos com certeza responder depois, tá certo? Bom, além desse material de apoio do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nós temos ainda do programa institucional, que é da Escola de Formação de Professores, a EFAP, aquela extensão lá na Barra Funda, né, que eu disse a vocês, nós temos o Sala de Leitura, um programa, né, que já vem um tempinho aí, faz muito tempo, a Sala de Leitura, é um excelente programa, que nós tínhamos, né, o Mediação e Linguagem, e também tínhamos a Olimpíada da Língua Portuguesa. Nessa mediação e linguagem, os professores, eles trabalhavam com a edição de vídeo, tá? Com a edição de vídeos curtos, tá certo? Com podcasts. Esse ano nós não sabemos se vai ter, por isso que 2021 ali está com ponto de interrogação. Mas o Mediação em Linguagem era em âmbito das 91 diretorias de ensino, e aqui no Alto Tietê a gente sempre conseguia fazer um trabalho excelente, né, com as obras literárias. Então, nós tínhamos alunos que faziam sínteses com obras curtas, dos autores renomados da literatura, faziam os seus filmes curtos de 1 minuto, e eles gostavam muito, além de irem atrás da leitura e da escrita, para poder construir esse material, eles eram aclamados com uma competição entre eles, da escola primeiro, depois em âmbito do estado de São Paulo, para ver quem é que tinha feito melhor, a secretaria que escolhia. Tá? A gente fazia parte do Alto Tietê aqui, dos grupos com Mogi, né, Guarulhos e Itaquaquecetuba. Então, seria bom se voltasse novamente esse trabalho da sala de leitura com mediação em linguagem. Agora, o outro, a Olimpíada da Língua Portuguesa, antigamente, não tão antigamente assim, né, gente? Mas nós tínhamos alunos que, por meio de poemas, por meio de crônicas, por meio de artigos de opinião, por meio de memórias, esses alunos, eles falavam sobre o lugar onde eles vivem. Então, a Olimpíada da Língua Portuguesa era uma competição também saudável, né? Os alunos competiam aqui em estado, depois com o Brasil afora, em âmbito nacional, e os alunos, eles discursavam nos textos, tanto poema, de forma crônica, tá? Crônica, eles falavam sobre o lugar onde eles viviam, eles traziam para o texto memórias sobre o lugar onde eles viviam, histórias sobre o lugar onde eles viviam, tá? Criticidade sobre o lugar por meio de artigo de opinião. Então, todo esse processo de materiais de livros sobre sequências didáticas, no Olimpíada da Língua Portuguesa, você tem esse material. E o site, você se cadastra,
né? E tem também. Agora, um outro muito importante é o CRE Mário Covas também, que agora ele tem a sala de leitura, ela é repositório aqui no sala de leitura, no sala de leitura está no CRE Mário Covas, agora no Centro de Referências em Educação. E ele tem um acervo bastante grande. Eu vou pedir para o Carlos, ali no sala de leitura, amarelinho, naquela mesma que você estava, subindo. Isso, sala de leitura. Vamos ver se ele abre. Sobe um pouquinho, veja lá. Aí ele tem uma propaganda sobre o que é o sala. Primeiro, ali na barrinha, eu tenho a biblioteca, né? Quem somos, eu tenho a biblioteca, a parte da memória da educação paulista, todas aquelas histórias sobre memória das instituições, das escolas, né? Eu tenho também concursos, né? Estágio em Toyama, que já foi um projeto que também foi de muito sucesso aqui, e o Fale Conosco. Bom, se eu subir um pouquinho aí, o que eu vou ter aí? Eu tenho, né? Aí tem toda a legislação do que é a sala de leitura. Aqui veio, né, que é a resolução 15 de 18 do 2, que também fala um pouquinho sobre a criação e organização das salas de leitura. Ali eu tenho onde elas foram implantadas, né? Isso mesmo. Agora, se eu subir mais um pouquinho, eu não sei. Tem o Clube da Leitura chamado Gato Preto, tá? Então, eu acho que... Mas se você acessar esse site do CRE, logo na primeira página, ele tem lá o que vem a ser o Clube da Leitura. Esse Clube da Leitura, então, o que eles fazem? Eles elegem, isso, aí mesmo, eles elegem uma temática, né? E aí, para a leitura, então, eu tenho a semana de Clarice Lispector, a semana de Edgar Allan Poe, por exemplo, olha lá. O primeiro encontro do Clube da Leitura, o Gato Preto, será reagendado e uma nova data será divulgada. Aí tem toda... Olha, veja lá, eles fizeram pesquisa com a Clara dos Anjos, né? O Romance de Lima Barreto, aí vem falando como é que foi esse encontro. Então, tem também encontro online, tá certo? Então, tudo que você quer saber sobre leitura e escrita, tem também, lá do lado direito, o Infoprisma, tem toda a parte de acervo histórico, tá? Olha lá, sala de leitura de novo, e assim você vai devagarinho entrando em contato com as diversas leituras do sala de leitura. Isso mesmo, né? Olha lá, memória da educação, concursos, né? Aí você, com o tempo, você vai, que é o Infoprisma, né? Que são os acervos de materiais que tem sobre acervos da biblioteca, tá? Esse daí acho que nós já exploramos bastante. No próximo slide, o Escrevendo o Futuro, como eu havia dito para vocês, ele tem, além do caderno do professor, ele traz sequências didáticas dos gêneros, poetas da escola, poemas, sequências didáticas, pessoal. Você tem livros inteiros explicando para você como trabalhar com essas sequências didáticas, terminando com grade de avaliação, material riquíssimo, para você ensinar para o seu aluno, para você aprender com ele também, que a gente ensina e aprende, né? Como fazer poemas, como participar da elaboração de poemas. Então, desde a construção até
essa elaboração dele, o processo de elaboração em sequências didáticas, tá? Depois também, memórias, como escrever memórias, desde o início da sequência didática até final. Tem a crônica, com a ocasião faz o escritor, também é desde o início da crônica, o que é crônica, concepção de crônica, tá? A questão do humor dentro da crônica. A crônica é um texto que está ali no nosso cotidiano, né? Depois, ponto de vista, artigos de opinião. Nossos alunos, eles têm muita dificuldade de escrever um texto argumentativo, tá? E ali, nessa sequência didática do Escrevendo Futuro, ponto de vista, você tem todo o processo, desde a pesquisa até a avaliação final, tá certo? Maravilhoso. E tem também o documentário, que é um gênero mais recente dentro do Escrevendo Futuro. Aí, se nós acessarmos esse link abaixo, então, olha lá, já carregou a página. Veja que eu tenho Escrevendo Futuro, sobe mais um pouquinho, desculpa, né? Pode subir. Aí tem, eu queria mostrar a carinha dos livros, né? Pode subir mais um pouquinho, por favor, Carlos. Isso. Aí ele tem, falando da Olimpíada, pode subir mais. Aí, os cadernos que eu disse a vocês, eles estão, é só que se você clicar aí, Carlos, vai ter que ter login e senha, mas você pode se inscrever, não tem problema nenhum. Aí você tem as sequências didáticas, olha quantos gêneros: poema, memórias literárias, crônica, artigo de opinião e documentário. São recursos formativos que o Escrevendo Futuro fala. Então, você se cadastra lá, e nesse Escrevendo Futuro, você tem também essa revista aí do lado esquerdo, a revista na ponta do lápis, né? Que também traz relatos de aluno, a questão da discussão sobre aprendizagem de leitura escrita. É um site que sempre vai trabalhar leitura escrita e tem muita coisa boa que vocês podem aproveitar, tá certo? O Carlos está passando aí. Muito bem. Tá? Você pode se cadastrar em cursos, viu? Acho que no próximo eu estou falando disso, dos cursos. Os jogos, gente, olha lá. Desculpa, Carlos. É que é tanta coisa boa. Ó, jogos de aprendizagem, que eu vou passar no outro, já estou falando agora, né? Estou antecipando até. Eu penso que você pode até clicar nos jogos, Carlos, que vão aparecer alguns exemplos para nós termos uma ideia. Olha lá, tem os jogos de ponto de vista, né? Então, aí o aluno ele vai interagir com outras pessoas, né? E vai tornar o lugar onde mora melhor para a população. Aí, ponto de vista, é um jogo do artigo de opinião, depois eu tenho um jogo das questões polêmicas, tudo isso em forma de jogo, tá? Pode subir um pouquinho, ou descer, Isso, tá vendo lá, ó, artigo de opinião, foca, um concorrente aparece. Aí tem toda a orientação, lá, como jogar. Então, você vai, tá? Clicando lá, tem as indicações e vai conhecendo o jogo. Você pode jogar com um aluno, ou então eles jogam entre eles, tá? Veja lá, um jogo com um Grêmio. Então, ele tem uma enorme gama de temáticas, a crônica ali, que é as situações do cotidiano dentro da sala de aula, para ele conhecer, as memórias, né? E assim vai. Você vai conhecendo uma gama enorme de textos e leituras que você pode fazer com o teu aluno para desenvolvimento nessa semana de estudos intensivos, tá certo? Agora, pensando no próximo slide, eu acho que ele vem até, se eu não me engano, fazendo uma propaganda maior do Escrevendo. A gente já até, eu não sei
Isso, os materiais de língua são cursos gratuitos, com foco na leitura escrita. O Escrevendo Futuro, ele vai trabalhar sempre foco na leitura escrita. Aí, alguns cursos, olha, leitura vai, escrita vem, práticas na sala de aula, avaliação textual, análise e propostas, nas tramas do texto, caminhos da escrita, sequência didática, aprendendo por meio de resenhas. Tudo isso são cursos ofertados pelo Escrevendo Futuro. Só que agora nós não estamos com eles, as inscrições não estão abertas por conta de avaliação até do tempo de oferta desses cursos, o que vai ser ofertado e o que não, tá? Então, eles estão passando por um período de revisão da logística de oferta desses cursos, mas vocês sempre vão olhando lá que são cursos, formação continuada para você, professor, para você trabalhar com os alunos, tá certo? Não vamos ter necessidade de olhar esse link, Carlos, porque já exploramos todas as possibilidades do Escrevendo Futuro. Podemos passar olha, os jogos eu já falei, que é jogos de argumentação, jogos de artigo de opinião, jogos de poema e de crônica. Eu acho que eu vou passar, não precisa abrir esses jogos, que a gente já mostrou. Né? Aí, veja lá, além desses materiais de apoio que você vai utilizar para trabalhar com seus alunos nas semanas, é formação continuada para você, é formação continuada para o aluno, né, para você desenvolver com o aluno, nós temos outros sites, tá, instrucionais, outros que não são didáticos, mas são para leitores de literatura. Veja esse da Clarice Lispector. Eu vou pedir para o Carlos, veja esse primeiro aí. Então, o ano de 2000 foi centenário do nascimento da Clarice Lispector. Olha que site maravilhoso. Então, pode ir descendo ali devagarinho, é assim mesmo, né? Então, aí o que nós vamos encontrar? Pode ir descendo devagarinho, anotações da autora, né? Olha lá, e já começa poeticamente tudo quando começou com um sim. E aí ela vai, o site vem traz a vida dela, livro a livro, nome dos livros, tá? O acervo, você tem acervos lá, tem livros inteiros que você pode, né? Os créditos e o contato. Então, tem também, você encontra lá muita coisa sobre anotações que ela fazia das obras dela. Tem a lá da Macabeia também, do livro Hora da Estrela, né? A Conversão pelo Ódio, Clarice em Nova Reedição, tem muita coisa boa sobre Clarice Lispector, e tem também alguns poemas que você pode trabalhar, alguns textos que você trabalha de Clarice, aí a Hora da Estrela, né? Os pré-pensamento e o pré-instante, tem muita forma de trabalhar com esse material da Clarice Lispector, tá? Olha lá. Imagens dela, né? Frases marcantes sobre a Hora da Estrela, imagens dela menina. Olha lá, estudei matemática, que é a loucura do raciocínio, mas agora quero plasma, né? Quero me alimentar diretamente da placenta, né? E assim vai, você pode fazer muita coisa com essas imagens, né? De Clarice. Um pintinho, isso. Aí no próximo tem a Casa das Rosas. Em tempo de pandemia não tem visitação, mas depois que isso passar, isso vai passar, porque nós já estamos com a vacina e devagarinho
vai dar tudo certo. Então, você pode agendar para ir com os alunos lá, fazer visitação na Casa das Rosas. Tem um acervo muito grande de vários autores. E entre eles, nós temos o acervo desse nosso escritor. E ele é um poeta concreto, né? Subir só. Você pode até virar a página, Carlos. Isso. Vamos, isso, mais uma. Aí você vai movimentando o livro. Pode passar mais uma. Veja se você tem algum poema concreto. Nós vamos conhecer um pouquinho o site do... Olha que interessante, gente. Esse é o primeiro link. Olha lá. Olha como é que ele se apresenta, né? O real, olha que está escrito, o real resiste. Arnaldo Antunes, ele é considerado uma personagem muito importante, um poeta importantíssimo, com o trabalho com as palavras, tá? Ele é concretista, ele brinca com o léxico, ele brinca com as palavras, ele transforma as palavras, ele desestrutura para reestruturar, ele estrutura, reestrutura, desestrutura a palavra. Então, se você clicar aí na parte superior ali, onde ele está parado, tem os discos, pode clicar nos discos, por favor? Você tem, olha, quando você clica no acervo dele, olha lá, tá vendo? Tem todos os discos dele ali. Olha que interessante. Vocês vão se apaixonar também pelos livros, né? Olha quanta obra de disco que ele sozinho, ele com os demais, ele com Chico, certo? Ainda nessa parte aí, nós temos também, vamos ver, eu quero livro, isso, os livros, vamos dar uma olhadinha nos livros. Olha quantos. Aí tem um que eu vou pedir para o Carlos fazer o favor de clicar, que é o Psia, ele está mais embaixo. Olha quantos livros, né? Vamos subindo mais um pouquinho. Tá vendo Psia? Isso! Vamos clicar nele. Olha lá. Então, aí do teu lado esquerdo, você pode clicar em qualquer um que você tem o poema à sua disposição, pode clicar para você trabalhar. Olha, o nome do poema concreto é Luz. Luz, na luz não é nada. Só sombra é nada. Luz na luz não é nada. Só sombra é nada. Luz na luz não é nada. Só sombra é nada. Luz na luz não é nada. Só sombra é nada. Só sombra é nada na luz. Gente, isso dá para fazer muita coisa com o aluno, dá para trabalhar muita coisa com o aluno, isso é muito legal. Vamos clicar num outro, Carlos? Fica à sua disposição, isso. Olha lá, olha, ele desconfigurou a letra, tá? H2O, tem que será que ele quis dizer aí? É o homem H2O, o homem água. Aí dá para você fazer N inferências, dá para você trabalhar muita coisa, trabalhar... Vamos clicar no olho, que é a primeira dessa daí, Carlos, o olho. Isso ali, depois, antes de luz, isso mesmo. Ó, o olho fêmea, o olho... Ixi, veja aquele... O parênteses virou o olho. Gente, olha a construção. O olho fêmea, olha, o
Filho, filme. Agora, veja que no meio da palavra filho, eu tenho o parênteses desestruturado que forma a minha palavra, que forma o parênteses. Eu tenho um de um lado e outro do olho. Não parece olho? Gente, olha que interessante. Então, dá para você fazer muita coisa. O aluno ele pode fazer pesquisa, se inteirar desse material, escolher um poema concreto, pensar nesse poema, fazer pesquisa e apresentar para os colegas, apresentar para a classe, para os colegas, apresentar na escola. A escola pode construir o livrinho dele. Nossa, tem muito jeito de trabalhar, gente. É muito legal. Podemos voltar até. Então, o site do Arnaldo Antunes tem muita coisa, tá? Além de livros, tem textos, fotos, tem agenda dele, tá certo? Quiser pôr nas fotos para a gente dar uma espiadinha rápida. Isso, nas fotos, tem fotos dele, né? É um site, olha só, a dele tinha que ser diferente, né? Excelente poeta, né? É isso, né? Para se inspirar. Ah lá. Então tá bom. Bastante coisa, né? Muita coisa de Arnaldo Antunes. E aí, pode clicar. Ó, os buracos no espelho, cultura, estamos sobre o mesmo teto, tá? Omara e Betânia, e assim vai. Marisa Monte, sobre a caligrafia, e aí vem muita coisa boa que você pode trabalhar com esse site do Arnaldo Antunes, tá bom? Acho que a gente pode passar. Esse outro também parece que são livros, veja, né? Lembrando que você tem, a coordenadora de vocês deve ter passado para vocês, enquanto ele pega aí, muda para nós, você preencher o nosso formulário também, não esquecer, tá, gente? De preencher o formulário que está lá no Drive, no Google Formulário, Google Forms, para você falar, é o livro Eu, Eu, Tu, né? Então, será que ele abre? Aí embaixo, né? Do livro, ó, Amba e Amba. Pode clicar em qualquer um desses daí. Fica a seu critério, Carlos. Isso. Aí nós vamos ter uma entrevista. Isso. Amba e Amba, isso. Ó, Amba e Amba. As águas, Amba e Amba, as águas, se não se não e cessam. As águas não cessam de correr. Que interessante, gente. É um poema concreto, né? Você trabalha com o léxico, com as palavras. Aí você dá o significado, você pode inferir a beleza de trabalhar com o poema. Olha lá, que o mar venha com a sua onda branca sobre a mancha escura e que chamamos de pedra e a cubra com a sua língua até o mar parado, a que chamamos lago do outro lado. Então, parece coisa, enfim, que o mar alcance a água, enfim, que o mar alcance a água, né? Então, a poesia, ela dá licença para a inferência, né? Você pode inferir, você pode, vamos abrir uma aspa aí, que é o que você pode fazer. Você pode, com a poesia, viajar na maionese. E é tão bom quando você pode falar de coisas inimagináveis, né? Coisas. Por isso, a função poética da linguagem. Por isso, nós necessitamos de aprender a linguagem, aprender a brincar com as palavras, como Antunes faz, tá vendo? Olha lá. O através, o atravessa, o trave, atrás, de a, né? É isso mesmo.
Muito bom. Podemos voltar. No próximo slide, eu não sei, vamos ver agora, nós vamos conhecer o portal do professor. É um site do MEC que apresenta uma infinidade de aulas prontas, mas são aulas que trabalham com as habilidades essenciais também, com as habilidades da BNCC. E ali no meio, com certeza, você vai encontrar, porque as habilidades do nosso currículo, do Estado de São Paulo, elas vêm de lá, da Base Nacional Comum Curricular também. Então, o que você vai encontrar na plataforma do MEC? Você vai encontrar sugestões de planos de sala de aula de todos os componentes curriculares, dos mais variados gêneros. Ah, eu queria uma aula pronta de artigo de opinião, você encontra lá no portal do professor. Eu queria uma aula pronta que falasse sobre propaganda, você encontra lá. E você encontra o início, o meio e o fim. E com certeza você encontra sequências didáticas prontas para fazer esse trabalho. E ali vem especificando o material, tem tudo lá, gente. Então, tem que aproveitar esse site também para fazer o teu trabalho. Além disso, você tem as mídias de apoio, né, que você pode baixar, e também algumas notícias que tem lá sobre escolha de livro e outras notícias que você pode, com certeza, vai encontrar sobre o portal do professor. Olha lá. Então, suponhamos, eu vou colocar olha aí. Ah, esse é da obra do Machado. A obra do Machado, acho que eu vou falar depois. Dá para nós colocarmos uma temática qualquer aqui buscar no portal. Vamos lá colocar assim. Ou então a gente pode olhar também o espaço da aula, o jornal multimídia, que são isso. Ah lá, sugestões de aula, tá vendo só? Criar uma aula, isso. Sugestões de aula, olha lá. Professor, aí você clica em aulas, você tem uma infinidade de aulas ali para você trabalhar, tá? O jogo e a divisão celular, sólidos geométricos, equação de segundo grau, aí vai, tá? Ecologia e saúde, de acordo com a temática que você quiser, você vai colocando ali, e você tem início, meio e fim dessas aulas, tem avaliação também, tá? Então, voltando ali isso, o jornal, como trabalhar com esse jornal, nós temos também multimídia, cursos e materiais, professores que moram, tá, também tem divulgações, né? Tá lá, trabalhando com o nome. Minha identidade. Aí é TV Escola, ele pode trabalhar com todas as séries, aprender a ler e a escrever, tá? Aí tem a autora, tem a modalidade de ensino, que ela vai, dados da aula, o que o aluno poderá aprender com esta aula, que habilidade ele desenvolve, olha lá, quais são as modalidades de ensino, alfabetização, eu vou trabalhar, que tipo de habilidade ele vai desenvolver para trabalhar com a leitura escrita, né? Localizar informações no texto, olha lá, tem as habilidades, criar o autorretrato, e assim vai. Duração das atividades, vejam que a proposta, ela é inteira, né? Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor, estratégias e recursos da aula, que informações sobre isso o professor precisa ter? Tem tudo, é uma sequência de atividades mesmo. E tem outros endereços eletrônicos com essa mesma temática para você complementar o teu trabalho, tá certo? Então, é muito completo esse portal do professor. Tá vendo lá? Colagem, tudo. Motivando e brincando. Tem desde o primeiro ano até a terceira série do ensino médio. Você pode ir lá, colagem, como você vai trabalhar. E assim vai,
tá certo? Construindo cartazes, ele não fica só em habilidade de leitura e escrita, mas tem, além dessas, tem outras também. Que nós temos também nesse portal a biografia e a obra completa do Machado de Assis. Então, veja que ali, vocês sabem que o Machado, ele já é domínio público, né? O que significa domínio público? Então, quando ele tem mais de 70 anos, não sei se isso mudou, acho que não, mais de 70 anos de sua morte, as obras elas já passam a domínio público. E o portal do professor fez essa homenagem aí com com essa obra, né, com vida e obra de Machado, e com todos esses recursos, né, digitais para a gente conhecer. Então, vou pedir para você clicar na direita ali, a obra completa de Machado de Assis, só para a gente ter uma ideia do que tem lá. Olha, então eu tenho conto, romance, poesia, crônica. Aí, se eu clicar em poesia, vamos ver o que é que eu vou ter ali. Olha lá, são as poesias. Vocês sabem que o Machado ele teve um período muito curto de poesia, porque ele se revelou mesmo, foi no psicologismo, né, Machado de Assis, era um psicólogo da alma humana, né, Capitu que o diga, né, então, ele teve, sim, obras poéticas, ele construiu várias poesias, nós temos algumas coletâneas aqui em Crisálidas, Falenas, Americanas, tudo poeta, tudo poesias do Machado, né? Então, mas ele é mais conhecido mesmo pelas obras, não pelas poesias, né? Mais pelo romance, né? Ele é muito conhecido pelos romances. Vamos voltar um pouquinho, só para ver se a gente tem algum romance aí para a gente. Em romances, olha lá, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, né? Yaya Garcia, Memórias Póstumas, tão bem conhecida, Dom Casmurro, aí você já se depara mais com a obra mais conhecida, mais divulgada, Machado de Assis, né? Isaú Jacó, Memorial de Aires, Quincas Borbas, e assim vai. Professor do ensino médio, à sua mão, tá? Tem obras completas em PDF. Todos esses livros, a sua. Ai, professora, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Então, o livro está à sua disposição, de graça. Não precisa... Pode clicar, professor. O Carlos quer que. Vamos ver os vídeos que nós temos. Olha lá. Mestres da literatura, um mestre na periferia, tá? Aurora em Dia, um apólogo que é baseado naquele trabalho dos anos iniciais que os professores fazem, né? A conversa da linha com a agulha, esse apólogo, é uma fábula, é fábula que chama, eu acho que não. Então, é isso, muita coisa boa para você trabalhar, a cronologia aí, desde o nascimento dele, né, até a morte, tem tudo lá para você explorar. Falecimento da mãe, assim vai. Tá certo. Então, tudo isso você tem no portal do professor. No próximo slide, lá na escola de formação, nós temos o programa Memória Escolar, que dá para você também fazer um trabalho com tanto você quanto o teu aluno fazer um trabalho de memória, né? Você pode fazer um trabalho de registro e abrir um diário. Nesse caso, nós temos lá, diário, construindo memórias, educadores em tempos de pandemia, para você trabalhar com os seus pares, com os professores também,
pode até descer um pouquinho, subir um pouquinho. Em época de pandemia, veja quantos, né, nós temos aí a publicação de muitos, né, muitas memórias que fala sobre esse período que nós vivemos, esse período de pandemia. O objetivo é fazer com que as pessoas aprendam a registrar, que saibam a registrar, que escrevam sobre suas memórias, e que o resultado das memórias vai ser o registro mesmo, que é atemporal, que vai ficar ali para sempre, né? Para quando a pessoa for consultar, ela tem o registro dessas memórias. Então, eu tenho memórias de convivência fortalecendo relações, conflitos de isolamento social, tá? Então, se você clicar lá, você tem textos de pessoas que passaram por isso e resolveram manifestaram o desejo de contar, né, nesses diários as suas memórias. Então, são professores, educadores, você pode fazer a mesma coisa com seu aluno, né? Construir com eles um registro de memórias e bolar um livrinho, um livro com seus alunos. E ele é autor né? Que ele seja autor, que ele reflita sobre aquele período, né? Ou um outro período que você queira elencar. Mas o que você tem aí nesse site, Educadores em Tempo de Pandemias, que é um site que apresenta o registro, que apresenta a escrita de um diário, você tem um modelo, uma forma de fazer isso, de registro de um diário, né, para a expressão coletiva, tanto da escola quanto pela família, tá certo? Então, é uma forma de você trabalhar também com o programa de estudos intensivos, tá? A semana, né, de estudos intensivos. É isso, tá? Daí, voltando lá, veja que ele está dentro do CRE Mário Covas, né? Nós já tínhamos até falado que o CRE também está dentro da escola de formação, tá bom? Mais um recurso para vocês, né? E aí, voltando ao nosso slide, vejamos o que nós temos agora. Olha lá, estamos quase finalizando essa primeira parte. Vejam lá que nós temos um roteiro de trabalho com gêneros digitais do currículo paulista. Isso é um trabalho que eu vou desenvolver, que nós vamos fazer. O Carlos vai trabalhar conosco também, com certeza. Nós vamos fazer o quê? Nós revisitamos o currículo do Estado de São Paulo, o currículo paulista, e percebemos que há vários gêneros possíveis, gêneros digitais possíveis de trabalhar em sala de aula. Tem o slam é gostoso de trabalhar, que são as batalhas de poesia. O aluno pega o microfone, constrói um poema, e ele faz como que fosse um repente com outro coleguinha, e eles participam de uma disputa. Aí você vai ver se ele tem repertório cultural para falar desse ou daquele assunto. É muito salutar, ele acaba selecionando as palavras ali, ele escolhe as palavras, ele estuda para representar a turma dele. É um jogo maravilhoso. E tem as fanzines, que são as edições de revistinhas de fãs, tá? Aí tem todo um processo que você pode, juntamente com os alunos, criar essas fanzines. Tem o jingle são aquelas musiquinhas de comércio, musiquinhas que ficam no tempo para que você se lembre de um determinado produto. Quem não se lembra daquela pipoca na panela, que sede que dá? Lembra da propaganda do Guaraná? Aquilo é um jingle, né? E tem também os podcasts, que nada mais, eles são nada mais do que o rádio, em forma do YouTube, em forma de você falar dentro do site, você fala, né, e grava. A diferença é que o rádio, ele poderia ser ao vivo, e ali não, você faz uma gravação.
mas tem toda uma dinâmica para fazer essa gravação, por isso a necessidade de uma pessoa que entende de tecnologia, como o nosso Carlos, ele entende muito bem disso, e vai nos auxiliar a fazer um podcast, e tudo com aquele roteirinho muito bem estruturado, para auxiliar você na hora de elaborar o teu texto para a apresentação da escola, para elaborar o teu texto do projeto. Isso é tudo futuro, tá, gente? Booktuber nada mais é do que o aluno que lê um livro, e aí ele pega o livro e conta para você, olha, ele faz uma sinopse do que foi o livro. Então, ouvir do aluno as impressões sobre uma leitura é maravilhoso. Agora, imagine uma leitura com várias impressões de um mesmo livro. Aí pode dar discussão para um outro livro. Então, Booktuber é muito interessante também de trabalhar. O gameplay, que são os jogos também, né? Construção de e-zine, que são as revistas mais curtas. E o playlist, ele pode fazer as listinhas lá, dos slams dele, fazer listinha das músicas, como que ele faz a lista das músicas que ele conhece, como que ele vai colocar em ordem alfabética, que tipo de ordem que ele vai colocar? Será que ele vai criar lá o que se é os estilos de música, eu vou colocar desse lado música clássica, daquele lado lá música sertaneja, como ele vai construir essa lista? Todos esses são gêneros digitais que estão no currículo paulista para o nosso trabalho, e nós vamos trabalhar com vocês nas nossas ATPCs. Por isso, o convite, vocês não podem deixar de assistir às nossas ATPCs, e o desafio também para o ano de 2021, com certeza, é o estudo do currículo paulista e o trabalho com o novo ensino médio, tá? Isso é muito importante. Aí eu já deixei aí, depois, se o Carlos quiser só clicar, só para olhar a carinha ali, né, da, da nossa, do nosso, da nossa, do nosso Google Form, dos nossos formulários. É lógico que tinha que estar presente ali na introdução Carlos Drummond de Andrade, esse poeta maravilhoso. Então, começo com Carlos Drummond, a minha fala vai até aqui com Carlos Drummond, né? Você ali, você coloca para mim, responde, para nós conhecermos um pouquinho de você, né? Conhecermos em que você atua, se você colocar seu nome, o teu telefone, se você fez graduação, isso é muito importante, até para, na hora de buscarmos uma formação, nós olharmos o tipo de professor que nós estamos trabalhando. Então, não dá para pensar numa coisa só, é professor de língua portuguesa e pronto. Não, nós temos professores que são mais novos, professores mais antigos, mas esses antigos no sentido bom da coisa, tá, gente? Tem, de conhecimento, e quanto mais conhecimentos, melhor ainda, tá? Então, é isso, pedir para vocês sempre, né, tem ali o chat, desculpa, a questão do WhatsApp, se você quiser participar, se não, tá certo? E eu fico muito contente nesse sentido. E o que é imprescindível e muito importante é que vocês coloquem as sugestões de temas a serem trabalhados nas ATPCs. Hoje nós estamos trabalhando ainda, né, as temáticas que vão auxiliar, estamos trabalhando as temáticas, não, desculpe-me, nós estamos trabalhando os recursos, os instrumentos que eu posso utilizar na semana que antecede esse planejamento, na semana dos estudos intensivos. Então, tem que ser antes, porque se a semana é a semana do dia 22 a 26, antes eu tenho que preparar a minha aula. Pensando nisso, nós a preparamos para vocês,
eu e o Carlos, e a equipe de linguagens, também os professores da diretoria, do núcleo, pensando nesses materiais que antecede essa semana de estudo desses materiais para trabalho com os alunos na semana. Agora, voltando lá, nós temos alguns sites importantíssimos que precisamos conhecer para que possamos acessar alguns materiais institucionais, que é o Centro de Mídias e a sede, e ninguém melhor que o nosso colega Carlos para fazer parte e fazer essa parte e nos passar. Assim que o Carlos terminar, eu volto com vocês. E agradeço por enquanto. E olha, vão marcando aí do lado as perguntas, tá? Nós estamos ao vivo e gostaríamos muito que vocês não ficassem com dúvidas em nada, tá bom? E agradecemos. Até já. Exatamente, Idê. Obrigado aí pelo convite. A todos os colegas aí que estão nessa TPC, a Idê começando aí essa nova jornada de trabalho. Seja bem-vinda aí ao Núcleo Pedagógico, Idê. Parabéns aí pela forma que você conduziu os trabalhos. O pessoal no chat aí foi uma movimentação frenética aí. Parabéns aí a todo mundo que interagiu. Elogios, críticas sempre, né? Estamos abertos aí a receber para cada vez mais aprimorar o nosso trabalho, e conforme a Idê falou, nós vamos sim fazer esse percurso das plataformas digitais, só que, como a temática de hoje, ela consumiu boa parte do tempo, para não ficar uma coisa corrida, eu vou deixar o convite para vocês, todas as sextas-feiras, nós temos uma iniciativa aí do Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino de Suzano, a formação das ferramentas tecnológicas. Então, nós já temos aqui a nossa sala formada, todo mundo que está inscrito aqui no canal recebe os links de formação, toda sexta-feira a gente tem uma parte no período da manhã e outra parte no período da tarde, e aqui nessa sala a gente deixa os agendamentos para vocês. Então, a Idê deixou aqui no slide dela o Centro de Mídias, nós vamos fazer esse trabalho aqui também, o repositório, que é interessante, os professores e os alunos saberem onde buscar esses materiais que ficam gravados, seja das formações, seja das aulas, então isso vai ser feito, e a Secretaria Escolar Digital, que tem algumas funcionalidades, algumas coisas importantes de serem anotadas, mas o tempo, ele nos consome, não dá para a gente encaixar nessa formação. Eu só estou deixando evidenciado aí para vocês que teremos sim esta oportunidade, a Idê está abrindo esse espaço até para a gente anunciar isso, e já deixo aí os meus cumprimentos, né, pela excelente informação de hoje, Idê. Seja bem-vinda mais uma vez aí ao Núcleo Pedagógico, e, pessoal, fica à disposição as formações de sexta-feira. Obrigado pelo espaço, Idê. Ô, Carlos, nós é que agradecemos, eu agradeço demais, tá? A tua participação. Com certeza nós precisaremos de um tempo um pouquinho maior mesmo, porque são ferramentas, são documentos que nós precisamos para complementar, com certeza, a nossa formação. Então, só lembrando aos professores que nós vamos passar a vocês uma pequena avaliação, gostaríamos que vocês avaliassem essa orientação técnica com a nossa participação, tá? Quanto aos materiais que nós trouxemos a vocês. Lembrando que o objetivo dessa orientação foi a de levar a vocês subsídios, materiais, para que vocês consigam realizar o planejamento na semana de estudos intensivos. Então, da minha parte, obrigada, Carlos, obrigada, professores, e tenham um excelente resto de dia aí. Obrigada.